Oi, vamos continuar com a segunda parte da nossa entrevista com a queridíssima Adriana Facina. A Adriana Facina, além de ser historiadora e ter se formado recentemente analista junguiana e ter se formado na juventude como atriz, né, junto com este que vos fala, é, a Adriana é autora de livros sobre Nelson Rodrigues. Não sabe- Achava que eu ia te perguntar sobre isso, né? Adoro, E adoro de essas coisas. surpresa. Então, Nelson Rodrigues é um personagem. A Fernanda Torres ela falou uma coisa muito legal nessa coisa da campanha dela do Oscar aí, que ela falou assim: eu tenho pena de um país, de um povo que não sabe quem é Nelson Rodrigues. Eu concordo demais. Assim, eu tenho pena de quem nunca, quem não consegue, não pode ler Clarice Lispector no original, quem não pode ler Nelson Rodrigues, não sabe quem é Nelson Rodrigues. E assim, quando eu digo ler Clarice Lispector no original, assim, Clarice Lispector é minha, eu tenho tudo dela, assim, eu Ai, a Bel também, é maravilhado. sou Abel também? Amém, ele ama. Qual- Eu gosto muito também, mas ele ama mesmo, assim. Nossa, olha, eu posso dizer para ele então aqui, depois eu trocar as figurinhas com ele. Meu favorito romance é A Maçã no Escuro. Maçã no Escuro acabou comigo aquele livro e o livro de contos, aquele livro de contos curtos, meu Deus do céu, até me deu agora aqui, esse, Havia Cruzes do Corpo, meu Ai, Deus, o que maravilhoso. é Esse é o isso? Matando Ler. Enfim, mas é uma tristeza realmente quem não fala português. O que eu mais gosto de ser brasileiro, para ser sincero, é falar português. E português brasileiro, que é muito mais bonito que o português de Ai, Portugal. eu amo também, adoro a nossa língua. Que me desculpem os portugueses, amigos queridos, mas É. eu não sou nacionalista, não sou nada disso, mas isso realmente é. Brasileiro é lindo. O português brasileiro é lindíssimo, é um idioma. Quanto mais eu aprendo inglês e espanhol, mais eu amo português. Eu acho português demais. Uhum. Então, é, eu queria que você falasse assim sobre os seus livros sobre Nelson Rodrigues, o que Nelson Rodrigues representa para você e Nelson Rodrigues é muito incompreendido, né? Porque ele era um cara de direita que depois foi arrasado pela direita com o que fizeram com o filho dele. Fala um pouco do personagem Nelson Rodrigues, porque eu sei que eu estou Uhum. falando aqui para muita gente que nem sabe quem é Nelson Rodrigues, Sim, infelizmente. Então eu queria que você me falasse sobre ele e sobre seus livros sobre ele. tá. Então, o Nelson, ele foi meu tema de doutorado, né? Foi meu tema. Aliás, parênteses, que coisa difícil é, terminados 4 anos de doutorado, pesquisa sobre Nelson Rodrigues, começar a pesquisar uma outra coisa. É a melhor pesquisa do mundo, né? Eu vivi enfurnada na Biblioteca Nacional lendo crônicas do Globo, né, do Última Hora, e enfim, né, no caso do Globo não era na Biblioteca Nacional, era no arquivo do próprio Globo, mas era assim, era muito gostoso de pesquisar, né? Era uma maravilha. Mas enfim, Nelson Rodrigues, ele foi o dramaturgo que praticamente inaugurou o modernismo no teatro brasileiro, né? Não que eu não houvesse peças modernistas antes, tinha, inclusive o Rei da Vela, do Oswald de Andrade, mas assim, a montagem, né? Porque as dele foram as primeiras a serem montadas nos anos 40 já, né? Então, um grande inovador no teatro, era também cronista, era uma família de jornalistas, né? De grandes jornalistas. Então, era também jornalista, escrevia crônicas de jornal e tal. E aquele personagem que foi por décadas super marcante na vida pública brasileira, porque estava diariamente nos jornais, porque suas peças, além de serem muito comentadas, também depois viraram roteiros de filmes, né, com maior ou menor liberdade de criação em cima Eu vi a daquilo. falecida com Fernando Montenegro outro dia Ai, desse, maravilhoso. maravilhoso, Maravilhoso. Boca de Ouro com Jesse Valadão, maravilhoso também. maravilhoso. É, e também programas de TV, enfim, era uma figura, ele tinha também, já teve programa esportivo, enfim, né? Era aquela pessoa assim que estava na. E era uma figura extremamente contraditória, porque ao mesmo tempo que as peças dele escandalizaram a moral, os bons costumes, nas décadas de 40, 50, 60, né? O romance dele, o casamento, foi censurado ainda na ditadura da militar, por dentro do Castelo Branco, que não era um governo assim onde a censura já estava totalmente montada, né? Então, assim, aquele furacão cultural.
Mas ele tinha politicamente, né, um anticomunismo, antifeminismo, enfim, né, antimodernismo, vamos dizer assim, né, tipo, imensos, apoiou a ditadura militar abertamente, né? Abertamente. Ele mudou de opinião quando descobriu que o filho de fato tinha sido torturado, mas enfim, isso já era 70 e pouco, né, 71, se eu não me engano. Então, apoiou, enfim. E ele que tinha sido esculhambado pela direita católica, né, defendendo, enfim. Então, é uma figura muito contraditória. E essas figuras contraditórias, e que são grandes artistas, que era um grande artista, né, um grande escritor, Sim, eles são um desafio muito interessante intelectual para as ciências sociais, para a história, né? Para a gente conseguir entender essas personagens em toda a sua complexidade, não só, ele é. Porque muitas vezes se fala, ele é o revolucionário no teatro e o reacionário na política ou nas crônicas. Não dá para você fazer separação, só é a mesma pessoa, que de dia está escrevendo uma crônica, de noite está escrevendo uma peça de teatro. Então, assim, eu queria entender essas contradições dele, né? E para fazer isso, claro, remontando a biografia, a história, a época, né, as referências culturais. Então, um trabalho delicioso de se fazer, né? O diálogo dele com outros escritores, com outros intelectuais. E o que me deixa mais apavorada é que ele está cada vez mais atual em muitos aspectos, né? Na denúncia da hipocrisia da classe média brasileira, né? Do moralismo religioso, como uma grande hipocrisia também. Então, eu falei assim, gente, como é que pode um homem que escreveu, né, há tanto tempo atrás, ter tanto, mais de meio século atrás, né, ter tanto a dizer, né? E isso é muito impressionante. E o interessante é que quando eu estava fazendo a pesquisa, eu fiz essa pesquisa do Nelson de 90, eu tenho doutorado, se não me engano, acho que foi 99, de 99 a 2001, eu fiz rápido o doutorado, né? É, eu lembro de ter ido assistir uma montagem de Beijo no Asfalto, e enquanto eu estava pesquisando o Nelson, tudo que tinha dele eu ia assistir, né? Teatro, cinema, tudo. E aí eu fui num dia de semana e chegou uma excursão de terceira idade, sabe? Muitas, muitas, muitas senhoras, assim, né? E o Beijo no Asfalto, bom, se descobre no final da peça que o sogro era apaixonado pelo genro, né? O sogro moralista e tal, né? Denunciando o genro e tal, mas no fundo era apaixonado por ele, tinha ciúme da filha, não pela filha, mas pelo genro, né? Não, uma esculhambação, né? E eu falei, nossa, vai ser interessante ver como essas senhoras reagem, né? E as senhoras gargalhavam, e até que uma que estava do meu lado virou para outra e falou assim: esse Nelson Rodrigues é impossível. Aí eu falei: nossa, que é a essas melhor reação mulheres que se pode ter, né? maravilhosas, elas estavam achando super normal e engraçado. Hoje em dia, eu não sei se seria assim, não, hein? Hoje em dia, acho que o riso não ia ter, não. Que coisa. Seja por uma coisa conservadora, talvez se for muito conservador, acho que nem vai ver. Seja por um outro conservadorismo, e aí que eu posso dizer assim, né, com muita, é, de modo muito assim, né, tateante, que também está nos setores mais à esquerda, sabe? E talvez fosse ler aquilo como uma homofobia, então ia achar que a peça, sabe? Quando na verdade ele está questionando tudo isso, né? E não tem como a gente ver esse autor suspenso no tempo. Ele escreveu isso no início dos anos 70, né? Então, também eu acho que não sairia ninguém rindo, não. Sairia ou assim, constrangido, ou querendo fazer uma denúncia na internet. Um cancelamento, sabe? Eu acho que. Olha, você está falando de uma coisa que é um tema que me preocupa muito. Eu vivi para ver a juventude ser muito mais careta do que eu podia imaginar que uma juventude pudesse Nossa, não tenho ser. dúvida. Eu não esperava, eu fui pego de surpresa, eu não esperava por essa. Nem Eu não esperava por eu. essa. A primeira vez que eu tive essa noção foi na Holanda, em 2010. E eu percebi que os jovens daquela época, de lá, que eram jovens de 20 e poucos anos naquela época, nenhum deles jamais tinha experimentado maconha. Nem os Uhum. jovens, nem os mais velhos, de 30, 40 anos, nunca. Eu ia para os coffee shops, Mas já tinham tomado antidepressivo, provavelmente. já, já, pois é. E eu falava assim, vem cá, não, ninguém é obrigado a gostar de maconha. Mas peraí,
Vocês nunca experimentaram? Tipo assim, em todo lugar que é proibido, as pessoas experimentam uma vez. Não gostei, não quero. Tipo assim, tá ali, assim, as músicas, eu fui numa festa, as músicas, tudo uns flashbacks, umas coisas antigas, e as pessoas caretas, os jovens caretas, com as roupas caretas, eu olhei assim, gente, o que que tá acontecendo? Eu achei, foi o primeiro sinal que eu tive, que eu falei, É, ih, isso a me geração que impressiona vem também. aí é careta. E E eu eu não estava acho assim preparado. que tem um anseio de normatividade que até mesmo quando a tomada de posição não é careta, mas é normativo. É Por exemplo, quando normativo. você discute a questão dos relacionamentos, se são abertos ou não, se são poliamorosos ou não. Os Tipo rótulos, assim, as necessidades de rótulo. é, E tipo, você depois, escolhe o que você quiser. Aí a pessoa, vamos dizer, se diz, né, a favor do poliamor e fala assim, a monogamia é falida, é uma opressão, é não sei o quê. ai, gente, cuide da sua vida, Que né? difícil, sabe? É tipo, tudo é muito normatizado. Claro, tem normas que são importantes, por exemplo, a questão do consenso, né? Coisas assim, de tratos civilizacionais, mas acho que a gente não pode avançar muito para o campo das fantasias, né? Normatizar a fantasia, normatizar como a pessoa vai se relacionar afetivamente, se ela vai se sentir melhor estando com uma pessoa só ou com várias. Isso é muito Gente, se for pessoal, íntimo, isso é individual, isso não pode né? ser uma coisa coletiva. Aí é que entra Não o. pode ser uma coisa política no sentido mal da palavra, Exatamente, uma não. tomada de posição, né? Porque é muito loucura. Pois é. Aí entra aquela coisa que eu vejo um fracasso do chamado politicamente correto. Eu acho um gigantesco fracasso. E foi uma coisa que começou com boa intenção, com Uhum. princípios válidos, interessantes, necessários, entendeu? Mas eu vejo que foi dominado assim por uma ânsia de moralismo e de regras e de domínio. É um domínio, sabe? O que me espanta nisso, assim, é que nisso a psicologia junguiana me ajuda muito a entender, porque o Jung diz uma coisa que é muito legal, que ele diz assim, toda vez que a gente não assume as contradições no nosso psiquismo, isso que a gente tampa sai de modo inconsciente, né? O inconsciente te domina. Então, assim, quem vive muito na luz tem uma sombra muito grande, né? Então, assim, por isso que ele falava que a primeiro passo, assim, da psicoterapia é você entrar em contato com as suas sombras, que são aquelas coisas Opa, que com você não assume certeza. publicamente, né? Coisas que às vezes até são coisas legais, por exemplo, minha sombra pode querer ser atriz, né? Ainda hoje, mas tem coisas que realmente são abjetas, tem coisas que são inconfessáveis, né? Aliás, Nelson Rodrigues também falava disso, né? Que ele falava do teatro do desagradável, o teatro desagradável, que o teatro desagradável ele faz isso, ele coloca a arte para confessar coisas que a gente não pode confessar na nossa vida, né, ordinária. Então ele fala isso, o meu medo desses excessos. O que que acontece que eu acho do politicamente correto? O politicamente correto, como uma tática civilizacional, é interessante para você bloquear manifestações públicas que não podem acontecer, sabe? Eu acho assim, a pessoa não tem direito de ser racista, não tem direito de ser misógina em público. Isso eu acho que é interessante. Só que como estratégia de transformação, ele é muito frágil. Porque o que que ele faz? Como ele trabalha tampando, ó, não pode mais. Aquilo não vai deixar de existir, só não vai se Exatamente. manifestar. Vai ficar ali. Então, a gente viu isso com a eleição do Bolsonaro, aliás, em qualquer lugar onde a extrema-direita assume. Eles destampam isso, né? Então, o cara estava lá anos, nossa, não posso falar isso porque eu sou machista, não posso falar isso. Quando o cara vai e fala aquelas barbaridades que ele fala, sendo uma autoridade, né? O negócio explode, né? Então, acho assim, o erro dos setores mais progressistas foi confiar que a tática lexical, né, criar essa gramática ia resolver a questão, entendeu? Ou o trabalho a partir de punição. Quando as transformações, eu acho que vão ser muito mais profundas, inclusive de ordem psíquica, para que, de fato, a sociedade mude, né? E a gente não fique com essa sombra coletiva nos assombrando o tempo inteiro, né? Pois é, você está falando de uma coisa que me levanta outras duas questões. Uma delas é a seguinte: primeiro, é, eu diria que as pessoas não têm direito de exercer racismo, mas se elas
forem racistas, elas vão ser racistas. É. Assim, eu acho, de como quem trabalha muito com a coisa do significado da palavra, obviamente, eu abomino racismo, né? Eu sou casado com um homem negro há 25 anos. Isso não me dá nenhum diploma de conhecimento do que é racismo, mas me dá uma proximidade maior. Assim, eu já vi, Criança. né, várias situações. É meu marido, porra, 25 anos, né? Então, assim, mas eu entendo que quando você fala assim, não, você não tem direito de ser racista, a pessoa vai falar, quem disse? Uhum. Eu tenho sim, eu você quer ver? E aí Uhum. acontece isso. Assim, determinado tipo de pessoa, claro, não pessoas que eu É. quero ter como amigo, que eu quero ter perto de mim. Mas eu vejo que tem pessoas, muitas pessoas, que reagem na É, reatividade desta a maneira. interdição não basta, né? Por isso é que eu acho, eu particularmente, eu entendo, e eu já usei isso na prática algumas vezes. Eu falei assim: escuta só, você tem todo o direito de ser racista, mas você tem a obrigação de esconder bem escondidinho, porque senão é crime. Uhum. Uhum. Assim, não estou querendo dizer que com isso eu mudei nada na cabeça de ninguém, não. Mas eu acho que isso desconcerta mais a pessoa, que quando você diz para uma pessoa, você não tem direito de fazer tal coisa, Certo. isso aciona um determinado gatilho, eu acho, sabe? Uhum. E eu acho que a questão do politicamente correto, ela inflou isso. Eu vi outro dia desses uma. Tem mais duas coisas que eu queria falar sobre isso com você. Uma delas é a questão do moralismo que assim, é um moralismo de sinal trocado. Eu vou te descrever uma situação que já passou várias vezes. Ativistas LGBT vindo me acusar de homofobia. Bom, eu poderia ter homofobia sim, não é porque eu sou bissexual, casado com um homem que não, isso não existe, cara. Eu Uhum. poderia É. sim ser homofóbico, talvez até seja, talvez até tenha sido, não estou me colocando acima disso de maneira nenhuma, eu sou um ser humano passivo de erros como qualquer um. Agora, Uhum. eu escutei o seguinte, não, você não. Se você não gosta, se você não tem atração por homens mais delicados, você gosta mais de homens assim, você é homofóbico. Você tem que gostar de homens afeminados também. Eu falei assim, gente, coisa que a Gostar gente no tem. sentido de atração, você está dizendo? De Atração atração. sexual. Sexual, Uhum. puramente. Não é social, não. Meus amigos Uhum. afeminados, travestis, amigas travestis, eu encontro. É normal, meus amigos eu beijo no rosto. Eu tinha uma amiga travesti que ela, a amiga do Alessandro, na verdade, que ela, uma vez encontrei com ela na rua, de dia, e dei dois beijinhos nela, ela começou a chorar. E eu falei, o que que aconteceu, maluca? Ah, você é o único amigo meu que fala comigo na rua e me dá dois beijinhos de dia. Ai, que De horror. dia as pessoas passam Ai, por mim direto. Porque de dia ela estava trabalhando como cabeleireira e de noite ela fazia vida como puta, enfim. E nada contra ser puta, não tem nada contra mesmo. uhum. Então, e outra, a Jane de Castro, ela uma vez, ela participou, meu primeiro videoclipe, aqui na Atem, ele é uma declaração de intenções, porque as duas musas do clipe são a Jane de Castro e uma modelo negra, que no final eu pedi para ela assim, olha, você vai passar o tempo todo do vídeo com uma peruca lisa, mas no final, o final do vídeo vai ser você olhando para o vídeo, e tirando e rindo com o seu black, assim, enfim, e é isso. Isso foi em 95, quer dizer, naquela época eu acho que eu já estava dando uma declaração de intenções suficiente para as pessoas saberem qual era o apito que eu tocava, né? Uhum. Uhum. E eu te falando isso pelo seguinte, porque eu respondi para essas pessoas mais de uma vez: olha, você dizer para mim que eu sou obrigado a transar com um cara afeminado, mesmo sem ter atração por ele, é a mesma coisa que você ir numa igreja e você chegar para um homossexual e falar: não, você tem que transar com mulher sim. Qual é a diferença? Por Uhum. que que vocês têm que regular o meu desejo? Qual é a diferença de um pastor querer regular o desejo de um homossexual, dizer que ele tem que transar, fazer sexo com uma pessoa do sexo oposto, do gênero oposto? Qual é a diferença de vocês dizendo, não, você tem que transar com pessoa assim, assado? Que é isso? Que é isso? Eu queria que você é, é, me desse Qual é o seu ponto de vista? Você já viu isso acontecendo? Porque comigo aconteceu mais de Uhum. uma vez.
Então, era aquilo que a gente estava falando sobre a questão das normatividades, né? Eu não acho que é a mesma coisa, sabe, do pastor e do padre, porque evidentemente o poder que eles têm, a violência para Ah, claro. se representar nesse você tem que é Ah, muito sim, maior, sem né, dúvida, sem do dúvida. que a galera LGBT dizendo que você tem. Mas enfim, eu entendo a comparação no sentido de uma normatividade, né? E eu, de fato, assim, umas coisas que me fez ir estudar psicologia junguiana era tentar entender um pouco isso, né? Assim, como que a gente lida com. Se a gente está falando que no processo de individuação você tem que ser sincero em relação às suas sombras, essas sombras não são só individuais, são coletivas. Significa dizer que a gente vai tratar nossos preconceitos também, né? Claro. Racismo é uma grande sombra coletiva no Brasil, ela não é uma coisa de uma pessoa, né? Uhum. E tem um impacto psíquico. Então, assim, dentro raciocinando junto com Jung, né, junto com o campo junguiano, assim, eu acho que toda normatividade desse jeito, que busca normativizar, né, sentimentos, afetos, desejos, ela é um pouco perigosa, sabe? Porque ela pode afastar a gente do que a gente é, e não o contrário, né? E não aproximar. E ela pode fazer com que esses abafamentos, essas coisas que são normatizadas, enquadradas, elas se voltem contra nós quando o inconsciente irrompe, né? Então, acho, não sei, eu tenho cuidado, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, quando a gente vai para esse campo, assim, Não estou querendo dizer que o desejo não é político, não é isso, mas ele não é Tudo é político da político, né? mesma forma que as coisas que dependem de escolhas racionais, né? Então, isso o movimento negro faz de um jeito muito interessante, né? Quando ele fala que as pessoas brancas têm que assumir o seu racismo, se elas quiserem estar ao lado da luta das pessoas negras. Sem isso, não dá nem para começar a história, Claro, é claro. porque é da boca para fora. Então, a gente está disposto a assumir isso, né? E aí não é só uma questão individual, é uma questão histórica, né? Uma questão estrutural, e no qual nossa responsabilidade em perpetuar isso, né? Então, acho que isso vale para todas as coisas que têm a dimensão do desejo forte, sabe? Porque na prática, esse tipo de acusação, né, eu não sei se ela tem alguma efetividade no sentido do enfrentamento de cada homofobia, da LGBTQIA mais fobia, sabe? Eu não sei, assim, né? Então, eu acho que uma coisa, como eu disse, a gente determinar que a expressão pública dos preconceitos, do estigma, né, da violência de gênero, raça, seja lá qual for, ela tem que ter sanção, né, Claro, inclusive sanção claro. penal. A outra coisa é você legislar sobre o desejo do outro, aí eu já acho. Mas é isso que enfraquece o primeiro ponto. Eu Hum, vejo assim. Quando começam a legislar sobre foro íntimo, sobre desejo, sobre questões muito pessoais e que não dizem respeito a mais ninguém, isso hum, atrapalha o trabalho de conscientização e de evolução que justamente que era a proposta inicial do politicamente correto, e tem que hum, punir racismo, claro que tem que punir racismo, misoginia, claro que tem. hum. Mas eu acho que a voz da moral, a voz do eu estou certo, você está errado, isso é um perigo. Até porque a gente pode pensar assim, esse tipo de interpelação pode levar a gente a pensar como que historicamente homossexuais afeminados foram construídos como não desejáveis. Eu acho isso interessante, né? Vou pensar. Mas eu pensar sobre isso, refletir sobre isso, entender essa história, não necessariamente vai mudar meu desejo. Claro. Bom, olha, pra você ter uma ideia, eu fiquei particularmente irritado porque eu namorei uma drag queen. Eu quase, eu não vou dizer que eu casei, porque foram 3 meses que eu morei com ele atende por ele não era transexual, mas era drag queen e trabalhava como drag queen e era extremamente afeminado, né? Assim, e eu namorei, foi meu segundo namorado. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu experimentei de tudo que eu quis experimentar. E de Uhum. quase, eu fiz muita coisa. Então, assim, eu fico um pouco ofendido, eu fico ofendido de alguém dizer pra Imaginando. mim assim: ah, não, você tem que. Cara, você sabe da minha história? Sabe quantos viados afeminados eu já transei? Já comi, já Uhum. dei, já fiz tudo que eu quis fazer? Não fode, porra! Que cagação de regra é essa? Entendeu? É, As pessoas não sabem nem com quem elas estão falando. E quando eu digo é não uma tem quem está falando, dificuldade, não é né? carteirada, porque eu não sou ninguém. Eu estou falando no sentido assim: você conhece quem eu sou? Você conhece a minha história?
Eu sabe? lembro do Ney Matogrosso respondendo há um tempo atrás uns questionamentos de alguns influencers e artistas mais jovens LGBT, falando que ele não levantava a bandeira. Ele falava, meu amigo, eu sou a própria Ele é a bandeira. bandeira. Mas, Sua gente, bandeira. Mato Grosso é meu pai nessa vida, né? Não, ele Assim, entrando, o que ele fazia na televisão na época da ditadura, eu era fascinada, eu imitava, né, Mato Grosso, eu sou eu imitava Ney apaixonada Mato por Grosso. ele é É o maravilhoso. Aí desespero eu do tô meu pai. amando agora esses meninos jovens imitando ele em quadrilha de festa junina em escola católica, isso é o É máximo. demais. Mas acho que a gente precisa mais de Ney Matogrosso, assim, na cultura, sabe? Essa pessoa indefinível e que faz de tudo e que, né, Não, mas eu acho incrível isso de ele publicitário. ser a bandeira. Isso é maravilhoso. Mas é isso que eu, assim, não querendo, como eu disse, nem Mato Grosso, meu pai, meu ídolo, assim, Deus me livre de ser. Eu sou leonino, mas não sou imbecil, não vou querer me comparar com ele. Olha, tem o mesmo signo dele, já vamos Hã? ver. Já tem o mesmo signo dele, né? É, Tá somos curiosa. leoninos, ambos, né? Assim, mas eu não quero, assim, eu tenho um senso, assim, eu não tô querendo me comparar com ele. Agora, porra, você me conheceu novinho, eu com 17 anos, eu botava vestido, me maquiava, pegava o 996 para ir pro Cubatão sozinho. É, Aí muita alguém queria coragem da agora cagar a época. regra de bandeira, de não sei o que, pra cima de Moá. É, Eu tô velho já, gente, peraí, sim. eu fico ofendido com esse tipo de coisa. Mas tem muito isso, porque acho que tem uma coisa mais imediatista, assim, talvez uma militância mais midiática, assim, né, de rede social, que não vai perder tempo analisando a história, né? E isso é complicado mesmo, né? Nenhuma coisa que eu vi nesse E sentido. apagam as lutas, né? As Essa trajetórias. coisa que você falou do movimento negro, eu vi uma coisa esses dias que eu achei muito interessante. Foi até um recorte de uma entrevista da falecida Preta Gil, ela, que foi comentado por uma moça, está lá no meu Threads, enfim, até Uhum. posso te mandar que acho que vai te interessar. É uma moça que eu acho que é uma ativista, certamente ela não é branca, porque ela tem um cabelo, enfim, não é caucasiana, aquela coisa. Ela comentando uma fala que a Preta Gil estava dizendo que não, eu fui num tal lugar, aí eu falei, não, porque eu sou uma mulata, assim, assado, aí veio, não pode falar mulata, não pode, não sei o quê. Aí a Preta dizendo assim, não, porque aí eu entendi que não pode falar mulata, porque parece que é mula, não sei o quê. E aí a moça que veio fazer o comentário do vídeo, ela falando assim, isso é um desserviço, eu não quero. Ela falou com muita delicadeza, falou assim, olha, com todo respeito à moça, né, falecida e tal, não, a questão não é essa, mas a questão é o mulata vem do árabe, de mulá, de não sei o quê, não tem nada a ver esse negócio de mulato com mulata. Então, assim, problematizaram o termo mulata, inventando a história de que seria uma forma de chamar de mula, mas isso tem uma explicação, pelo que a moça explicou, que realmente misturas raciais tem um radical de mul qualquer no árabe, que Uhum. a mula seria realmente uma coisa, mas a mulata seria não necessariamente fruto de estupro do senhor branco, mas sim junções de brancos pobres com. Bom, o meu marido, o pai dele é branco, a mãe dele é preta, ambos falecidos, e os dois pobres. O pai né, do meu ex-sogro, meu sogro não era senhor de engenho que estuprou a mãe do Alessandro, pelo amor de Deus. Então, assim, ela estava colocando isso, que as pessoas estão sendo constrangidas cada vez mais a uma etiqueta que muitas vezes, inclusive, não faz nem sentido, como é o caso disso. É dessa história toda, assim, eu tenho um amigo meu que é um senhor já, músico, é negro e de família marroquina. E aí, ele já tinha me dito isso, engraçado, há muitos anos atrás. Ele falou: olha, essa coisa de falar, isso é um erro, A né, da coisa do origem da mulata, né? palavra. Ele tinha feito exatamente essa explicação que você fez, mas enfim, eu não é minha área de estudo, né? Mas dessa história que você me contou, o que mais me impressiona é Vaiara e a Preta Gil. O quê? Comigo. É vaiarem, amor, a Preta Não, Gil. eu vou te mandar, depois eu vou te Todo mandar o mundo. link. Eu vou te mandar o link para você ver. Tá no Threads, você tem acesso, tem como ver. Não, e ela ficou assim, ela aceitou. Ela falou, tá, então, não é, eu aprendi assim. Ela aceitou, falou, tá, É, tô compreendendo e teve tal. uma escuta, né? Ela teve uma postura. Mas assim, mas por que vaiar, gente? Nossa Senhora, acho que foi uma mulher super evolucionária, vanguardista. Então, E mesmo disruptiva, ela assim. foi submetida
a esse Muito constrangimento impressiona, realmente desnecessário e errado. violência, né? Vaiar uma mulher negra falando assim, poxa, Aí eu queria fechar essa nossa gorda, entrevista. negra, né? Que levantava todas as bandeiras bissexuais, Levantava. Inclusive, bissexual. eu sinceramente, eu não era fã da música dela, mas eu achava ela muito bonita. Eu, Ai, quando vi o eu primeiro fiquei disco que super ela triste, lançou, assim. Eu era apaixonada pela figura dela, assim, eu né? achava, as pessoas, eu lembro das pessoas falando assim, ela nua na capa, né? Ah, que não sei o que. Bom, eu sempre gostei de um gordinho e de uma gordinha, né? Isso é uma novidade Linda, nenhuma, quem fala, me isso conhece. é lindo, E nossa, sim, e ela era uma mulher bonita, assim, acho muito difícil linda, você olhar para ela e bem. dizer que ela não era bonita, né? Hum, Então, assim, se nem ela, que era tão insensada e tão protegida, estava, como dizer, estava longe de ser constrangida por esse tipo de coisa. Então, eu queria terminar essa nossa entrevista, que por mim poderia demorar horas, porque eu adoro conversar contigo, mas, assim, você como analista junguiana, você não acha que tem um sinal de poder trocado aí nessa coisa, não? Uma coisa de autoritarismo que vem da própria esquerda, do próprio campo progressista, hum. do nosso campo, de querer, de a sanha de mandar no outro, não? Eu acho que o autoritarismo ele é mais do que um sistema de poder, uma forma de exercer o poder do Estado, ele é uma cultura entre nós, assim, né? As relações do Estado, ele tem uma montagem, uma arquitetura que vem historicamente do autoritarismo, né? Mas eu acho que isso também está relacionado com formas de relação pessoal, né? Na família, nas relações profissionais, né? Nas relações institucionais. Então, acho que, bom, a esquerda não estaria diferente, não teria, né? Não estaria imune a isso, né? Eu acho que é uma coisa para a gente ficar atento, não querendo dizer que o autoritarismo da extrema-direita se compara, é outra coisa, evidentemente, né? Se existe democracia nesse país, ela está do nosso lado, está no nosso campo, mas é coisa para a gente ficar atento, né? Como é que a gente reage quando discordam da gente? Como é que a gente reage diante da autoridade? Como é que a gente lida, né, com, de fato, com a questão da diferença, né? Até onde a gente tolera a diferença, né? Então, eu acho importante a gente refletir pensando nisso, que o autoritarismo, mais do que uma estrutura, algo que está na estrutura do Estado, do poder institucionalizado, ela está nas relações sociais de uma forma assim, muito dispersa, muito, né, porosa, muito permeável. Então, e isso tem vários sinais disso, né? A maneira que a gente lida com as crianças, é uma maneira autoritária, né? As maneiras como a gente faz nossos embates políticos, nossos embates teóricos, é a maneira autoritária. E eu acho que as redes sociais ampliam, porque elas não são um lugar de debate complexo, né? Elas editam as coisas, é tudo muito rápido. Então, assim, o tempo da reflexão, do argumento, você fala assim, por exemplo, se você criar um vídeo dizendo, olha, eu acho aqui a questão do racismo no Brasil é um pouco mais complexa do que preto no branco. Isso pode virar, ó, tá dizendo que não tem preto e branco no Brasil, Gilberto Freire, ela é miscigenação, entendeu? Puxado, hein? E aí, para você desfazer, aí você já foi enquadrado, não sei, a branca safada, aí vão achar o antepassado lá, não sei o quê. Aí, tipo, é difícil, entendeu? As pessoas acabam assim, ou desistem desse espaço. Eu sou uma pessoa que eu não faço nenhum debate, não tô ali, né? Não é meu mundo. Já até foi, mas há muito tempo eu desisti disso. Mas, Ou fazem com muita, como é que eu vou dizer, né? É, com muito cuidado, com muito assim, né? Com pisando em medo. ovos. Exatamente, que não é sincero, né? Então, não sei, acho que não há espaço, sabe? Não tem espaço democrático ali para você realmente trocar ideia, mudar de opinião ou reafirmar suas opiniões a partir da escuta com o outro. Não é uma ágora, né? Não é um espaço de troca de... Aprender é mudar de opinião, né? Ah, É com uma coisa certeza. absolutamente necessária, assim.
É, A queridíssima Nara Leão, que me perdoe, eu sei que o contexto dela do Eu Não Mudo de Opinião era outro e era muito válido, era é, político, mas assim, mudar de opinião é vida, gente, é aprender. Se você, então, como é que exatamente, você aprende sem mudar de opinião? exatamente. Impossível, né? É, mas tem que ser uma coisa assim, de fato, né? De, não pode, meu Deus, imagina mudar a partir de uma vaia, né? Acontece também, a gente leva a Não, e nossa uma vida. vaia a troco de nada, né? A troco de Será que não nada. tinha uma outra maneira de trazer essa discussão, sabe? Isso que eu fico pensando, assim, né? As coisas estão indo por aí mesmo. Minha querida, você está indo para França, para que dia, quando mesmo que você está indo para lá? É, eu estou indo agora em agosto, vou ficar 11 meses. Eu vou ser professora convidada no Instituto de Altos Estudos de América Latina. E você vai falar sobre algum tema específico, assim, América Latina, claro, mas algum tema específico, acredito. Eu vou dar 4 disciplinas e orientar, acho que 5 mestrados. E as disciplinas, esse semestre agora que vai começar em setembro, né? Que lá o ano começa em setembro, eu vou falar sobre produção cultural em periferias urbanas, que é a minha última pesquisa, né? Comparando o Rio de Janeiro, periferia do Rio, com periferia de Paris, mais especificamente Saint-Denis. E, inclusive, é parte de um projeto que já tem 2 anos que eu e a professora Silvia Capanema, que é da Paris Nord, desenvolvemos lá, com apoio da Maison des Sciences de l'Homme, da Université Paris Nord. E a gente, né, dos produtos da nós, eu estou super feliz com isso. Um dos nossos produtos da pesquisa é uma exposição que a gente vai inaugurar lá, Ah, que dia ótimo. 12 de setembro, na Maison des Sciences de l'Homme, com fotos e textos dos coletivos culturais que a gente estudou, né? 7 da França, 7 do Brasil. E aí a gente vai fazer um debate com produtores culturais e artistas de lá e daqui, gente da universidade de lá e daqui. Vai ter música, vai ser super Aí o bacana. Abel vai levar a música dele para lá também, vai ser ótimo isso, né? Tanto para a França quanto Aí a para o Bel está Abel. super integrada no mundo do choro lá na França. Que Eles ótimo. gostam muito, né, de choro. Tem muitas E o bandas. Raul, teu filho, o que que tá achando dessa mudança temporária? Não está muito animado, não. Imaginei. Imaginei que ele não ia estar Bom, muito. como bom capricorniano, um senhorzinho, eu não gosto desse tipo de mudança, Eu entendeu? imaginei. Os jovens aqui em casa somos eu e a Bel. Ele é o velhinho, então ele não tá muito assim, mas eu acho que vai ser maravilhoso para ele também. Que maravilha. Olha, minha querida, muito obrigado por essa entrevista. Foi muito emocionante ter você aqui e fico realmente muito feliz. E é sempre maravilhoso conversar contigo. Você é uma pessoa, como eu já te disse, daquelas que eu ponho minha mão no fogo por você, de Ah, obrigada, foi uma admiração, de delícia. confiança e de tudo mais. Eu digo mesmo de você. Foi um Espero prazer. que a gente tenha oportunidade daqui a algum tempo, numa outra temporada, quando você tiver oportunidade de ler um pouco sobre aquele livro que eu te mandei, a gente nem vou falar Uhum. qual é o livro não, para não falar, deixa o mistério no ar. Mas um dia, quando é um livro grande, complexo e tal, eu sei que aquilo leva Sim, tempo para assimilar, mas um dia, quando você tiver lido aquilo, você e a falar gente assim, ah, conversar, estou vai ser pronta para bom. conversar contigo sobre aquilo, me diz que aí a gente marca uma conversa que eu vou Ah, vai ser um adorar prazer, ver o vai ser um seu prazer. ponto de vista daquilo, o seu especificamente. Ai, que maravilha. Digo Tá bom? mesmo. Olha, boa viagem, um beijo enorme para você e para Obrigada, toda da querido. família. Mua. Beijo no Alessandro também. Faz o que tu queres fazer tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. 93. Tchau. Desligar aqui.